Olá, tudo bem? Então, eu vou dar início aqui ao nosso trabalho, que vai retratar de um tema muito importante. E desde de 2015, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, ele se tornou ainda mais importante devido a um regramento específico que se deu ao tema de precedentes judiciais. E para retratar todo o trabalho, irei aqui dar um conceito doutrinário relativo ao tema pelo professor Fred Didier, que diz o seguinte: precedente judicial é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. Então, é importante frisar a necessidade da racionalização das decisões judiciais, ou seja, dando norte às tais decisões, tendo assim um nível maior de racionalidade, onde que o sistema legislativo e judiciário pode interpretar de forma adequada os textos legais. O Brasil vem utilizando o modelo de aplicação de precedentes como fonte do direito. Esse modelo traz a ferramenta para a efetivação do princípio da segurança jurídica, bem como o princípio constitucional que justifica as decisões judiciárias. Assim, ele uniformiza a aplicação do direito, dando mais celeridade e eficiência ao sistema judiciário. O uso de precedentes vem causando uma grande confusão, pois eles defendem a aplicação de súmulas vinculantes, jurisprudência, julgados e precedentes. Além das partes, os juízes que aplicam os precedentes também sofrem dessa confusão. Não é difícil que o mesmo órgão profira decisões contraditórias sem harmonizá-las. Na jurisdição ordinária, os julgados das cortes superiores encontram-se conflitantes, podendo não serem aplicados ou dando espaço para entendimentos divergentes. Vale a pena comparar como a experiência estrangeira pode ter influenciado na formação desses institutos do sistema jurídico brasileiro. A súmula surgiu no final da década de 1950 para reformar o CPC de 1939, a fim de uniformizar a jurisprudência. A máxima italiana é uma afirmação abstrata que representa o significado de uma regra legal, podendo haver mais de uma em um só julgado. E isto é o mais próximo aos juristas brasileiros. Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou falar um pouco sobre o precedente e a experiência anglo-americana. Para começar, gostaria de citar Thomas Bustamante, onde sugere se compreender por precedente de maneira ampla qualquer decisão pretérita que seja avocada por um juiz para justificar uma decisão póstuma. O uso do precedente na tradição inglesa dependeria diretamente da repetição dos fatos concretos que ligaram-se à decisão evocada, juntamente com o da autoridade do juiz que a proferiu. No sistema inglês, o uso do precedente judicial com autoridade para embasar futuras decisões deriva-se de uma prática jurídica ou da autoridade pura ou essencial do agente público. É tradição judicial a aceitação de que o parlamento, uma vez que legisle, pode derrogar ou mudar o direito comum. Esse entendimento se desenvolveu, sobretudo, a partir da segunda metade do século XIX, quando surgiram regras que reforçaram a autoridade atribuída aos precedentes, conjuntamente com uma profunda reforma que ocorreu no sistema judiciário e com a sistematização dos registros das atividades decisórias. Vale ressaltar ainda um traço marcante do sistema processual inglês é que as partes não buscam apenas provar os fatos alegados, mas também têm a obrigação de comprovar o direito, junto às autoridades que embasaram a pretensão, demonstrando que, seguindo a linha argumentativa da parte, o conflito fático pode ser resolvido a partir do direito demonstrado. O juiz, à sua vez, não apenas determinará os fatos, mas afirmará qual a resolução jurídica trazida pelas partes guarda pertinência para a resolução da lide.
Sua força vinculante depende de sua ligação com os fatos da decisão na qual eles foram declarados e a sua ligação com os fatos da decisão para a qual se argumenta que o precedente seja aplicado. De outro modo, o engessamento do sistema cria a impossibilidade da evolução dos debates judiciais, ou seja, se faria inevitável que não houvesse os debates judiciais nesse âmbito. Já a experiência norte-americana traz uma realidade bem parecida com a inglesa, apesar de não ser comum por lá uma profunda teorização acerca do precedente. Na tradição inglesa, o precedente existe tanto em sua modalidade vertical, com cortes superiores no topo da organização judiciária, proferindo decisões que vinculam as cortes inferiores, quanto em sua modalidade horizontal, pelo qual as cortes que proferem as decisões sentem-se obrigadas a manter a coerência de sua orientação em casos futuros, necessariamente considerando tais decisões em seus processos argumentativos. Tendo nossa análise de estudo, é muito importante nesse momento que nós façamos uma diferenciação entre dois conceitos muito importantes aqui para a gente, né? É importante que a gente faça esta diferenciação entre precedente e jurisprudência, não é? O que nós podemos entender como precedente? O precedente ele vai se tratar de uma decisão proferida sobre um caso particular, não é? Sobre um caso específico, aí dotado de uma certa exclusividade. Esta decisão ela poderá servir para nós na análise para casos semelhantes e futuros que vão tratar sobre a mesma matéria tratada anteriormente por esse precedente, não é? Já na jurisprudência, nós temos uma definição que se refere a um conjunto maior de decisões e uma vasticidade também maior de matérias que serão tratadas nessas decisões. Perfeito? A jurisprudência aqui ela pode ser entendida por nós de três formas. Ela pode se tratar de uma decisão isolada de um tribunal sobre uma matéria da qual não caiba mais recurso. Ela pode ser entendida também como um conjunto de decisões de um tribunal que vão tratar sobre matérias isoladas, ou ela pode ser uma súmula de jurisprudência, que trata sobre um conjunto de decisões por magistrados, né, que vão tratar de uma determinada matéria, né? Dessa forma, nós também precisamos apresentar aí um conceito para a súmula, não é? Que se trata desta materialização objetiva dos entendimentos jurisprudenciais. Vale lembrar que a jurisprudência, ela muitas vezes tem um caráter, um aspecto, não é? de modernização das nossas leis, porque ela junta o texto normativo a uma adequação, uma adaptação à realidade que é vivida naquele momento, faz uma contextualização social daquilo que se faz presente no momento daquele julgamento. Também é ponto de estudo aqui por nós a questões que se referem sobre graus de vinculatividade de um precedente, não é? Com isso, nós temos que fazer a consideração aqui que atualmente no sistema jurídico brasileiro nós temos uma adequação, uma busca de uma adequação sempre a soluções genéricas a casos concretos, né? Isto retrata uma influência italiana e que tende aí a uma mecanização do sistema judiciário, né? O autor estudado nesse texto, Thomas Bustamante,
irá fazer aqui uma diferenciação entre precedentes vinculantes, em que ele irá classificá-los em considerados fortes e fracos. Os precedentes vinculantes de sentido forte aí estão relacionados fortemente com questões que versam sobre inconstitucionalidade, em que estas questões deliberativas, sendo declaradas inconstitucionais, estão impedidas de serem utilizadas em posteriores decisões e, com isso, reafirmando esse caráter de exclusividade do STF no nosso cenário jurídico. Com isto, nós temos também os precedentes vinculantes de sentido fraco, né? Estão relacionados a matérias diversas, como jurisprudências reiteradas, grau de aderência de um precedente, precedentes emitidos por cortes especializadas, como do trabalho, militar, e também referente a decisões isoladas neste cenário, que tem o caráter meramente persuasivo. Sobre a convergência entre o civil law e o common law no sistema jurídico brasileiro. E aí eu começo a partir do fim do segundo pós-guerra, porque até o fim desse segundo pós-guerra prevalecia no Brasil o positivismo. O que é isso? Eles faziam a aplicação da letra fria da lei, né? Era uma aplicação muito sistemática e dogmática, né? E aí, após o fim da Segunda Guerra Mundial, surge no Brasil o pós-positivismo, né? E aí a gente perde, né, aquilo que antes era a aplicação da letra fria da lei, e aí a gente começa a ganhar uma maior discricionariedade, né, no judiciário brasileiro, e aí a gente tem uma valorização, né, dos julgados nas decisões dos tribunais brasileiros. A partir da década de 1960 é que começa a surgir as súmulas do STF. E aí essas súmulas traziam para a gente, né, pequenos enunciados de matérias julgadas recorrentemente. E aí, continuando, entra o Código de Processo Civil de 73, né? E aí foi introduzido o capítulo 1 do título 9, os artigos 476 a 479 do CPC. E aí, esses artigos dispunham sobre a uniformização da jurisprudência, né? E aí, essa uniformização, pode-se dizer que era uma uniformização horizontal, ou seja, era o entendimento daquele tribunal, né? Fazia com que aquele tribunal tivesse sua própria identidade. Após a Constituição de 1988, os princípios da igualdade formal e da justificação das decisões judiciais tomam uma maior força, né? E aí, quando se cria o STJ, houve ainda uma maior uniformização da interpretação, né, da legislação federal. E a partir daí, com a introdução do artigo 557 do CPC, com a Lei 9.756 de 98, introduz a chamada súmula impeditiva de recurso extraordinário lato sensu e o julgamento através da jurisprudência. E aí, né, a partir disso, faz com que seja possível a inadmissão de apelação baseada em súmula ou mesmo em jurisprudência dominante de tribunal superior. E por último, nós temos a modificação mais polêmica, qual seja, foi a Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa emenda, ela introduziu a súmula vinculante. Houve, né, uma longa discussão acerca disso, em busca, né, de consolidar o entendimento jurisprudencial como um critério de julgamento, né, deixando ele de ser um critério persuasivo, né, e de modo a ter um caráter obrigatório, né. Então, foi a partir dessa discussão, dessa emenda constitucional, que a gente passa a ter a jurisprudência como um caráter de aplicação obrigatória nos tribunais brasileiros. Para começar a tecer tal crítica ao sistema de precedentes, faz necessário conceituar alguns institutos. O precedente surge a partir de uma decisão judicial. Entretanto, nem toda decisão judicial tem a capacidade de ser considerada um precedente.
Precedentes são decisões modelos, referências, que surgem como ponto de partida para uma nova apreciação judicial. Nesse sentido, o precedente é uma decisão judicial que possui a solução para um determinado caso concreto. O sistema civil law tem como fonte primária o direito positivo, que são as leis e os códigos. Nesse sentido, o juiz é considerado a boca da lei, para justificar que seus poderes decorrem da lei. Nesse sistema prevalece a vontade soberana. No common law, é um sistema do direito costumeiro, aplicado pela jurisprudência. O sistema de common law é adepto ao stare decisis, que significa mantém-se a decisão e não se mude o que foi decidido. Cabe salientar que, habitualmente, a ciência jurídica define o sistema common law por equiparação ao sistema civil law. Ao implantar tal sistema, suprimos direitos e aumentamos o poder do judiciário. A dinâmica do sistema common law não está isento de incongruência ou críticas, como seus aspectos decisionista e o ativismo judicial. As cortes elaboram o material normativo básico. Escolhe a norma mais justa dentre os sentidos permitidos pelos precedentes, ficando o conceito da interpretação restrito como forma de criação e distribuição de sentido. Ao contrário do que muitos pensam, eles não têm o compromisso com a justiça no caso que está sendo julgado, mas têm como objetivo de uniformização a aplicação do direito, para que em todo o país a interpretação sobre a Constituição e a legislação federal seja igual por parte de todos os juízes. E dentro desse mesmo conceito, a gente pode se transportar para a unificação horizontal e vertical, que significa que cada tribunal determinará o procedimento para a produção de suas súmulas, né? E muitos doutrinadores acreditavam que esta aplicação do precedente, no caso concreto, engessaria o direito brasileiro. Agora, com relação às súmulas, o precedente pode dar origem a um enunciado súmula. No entanto, a súmula não é o mesmo que precedente. O precedente é sempre decisão. O enunciado súmulo é o resumo em poucas linhas de um determinado entendimento do tribunal. Vale destacar que os provimentos colocados lá no artigo 927 devem ser lidos como provimentos judiciais legalmente vinculantes. No passado, acreditava que a lei conteria infinidade de soluções para os casos. Atualmente essa mística foi deixado, transportado e depositado nas decisões dos tribunais superiores. Eu vou falar a respeito do distingue, que é a mesma coisa de distinção. Ao analisar um determinado caso, o juiz fará uma comparação. Ele vai analisar a decisão que gerou o precedente, vai analisar as circunstâncias fáticas e os seus fundamentos determinantes. Vai retirar os fundamentos dito de passagem, que é a mesma coisa do opte dicto, e vai verificar a diretriz dada por aquela decisão precedente. E ao fazer isso, ele terá que ver se estão presentes requisitos, que são circunstâncias fáticas, fundamentos determinantes naquele caso em que ele está analisando. Se presente, ele vai operar uma técnica chamada de confrontação, né? E se ausente, se não tiver os requisitos, as circunstâncias fáticas, ele não vai poder aplicar o precedente, então ele fará a distinção naquele caso, né, que ele está analisando. Deste modo, para a parte cujo recurso foi sobrestado na origem, não existe nenhum recurso previsto no CPC que permita a distinção, né, de seu caso, né? Então, a parte, ao perceber que seu direito foi cerceado, que ela não teve direito à ampla defesa e o contraditório, bem como direito à individualidade do julgamento, ela vai poder se valer dos sucedames recursais, né? Que consiste no uso das ações autônomas, como se fosse um recurso, né? Mas a gente depara aí com uma insegurança jurídica. Então, nesse mesmo sentido, há uma ingênua aposta que o STF e o STJ poderiam criar superdecisões que, por si só, trariam soluções prontas para resolver uma multiplicidade de casos. A norma decisória não existe por si só, porque ela precisa ser produzida em cada processo. Precisa ser produzida em cada processo individualmente da decisão jurídica. A lei ela é interpretável, né? Mas parece que no precedente já contém toda uma interpretação, né? Então, toda essa interpretação traz uma grande insegurança jurídica.
Então, pessoal, o precedente ele se equivale a uma ferramenta argumentativa das partes, onde as mesmas, através de aperfeiçoamento e excelência, buscam estar aprimorando essa argumentação e, em contrapartida, aumentar a credibilidade do judiciário. Podemos dizer que essa uniformização ela preserva a igualdade, onde situações idênticas geram decisões idênticas, e com isso aumenta a eficácia e a celeridade do judiciário. Contudo, o que verificamos na prática forense brasileira é um mau uso desse mecanismo, pois as partes acabam se utilizando de vários litígios, ao invés de utilizar essa uniformização, e juízes que proferem decisões não claras e fundamentadas para cada caso. Dessa forma, a utilização do precedente em nome da segurança jurídica e da igualdade é de suma importância, mas mais do que isso é verificar aquelas decisões proferidas. Pois, através de uma decisão clara e fundamentada, podemos ter uma contraprestação mais justa para as partes. No sistema brasileiro, o uso dos precedentes ele deve observar alguns critérios. Critérios esses que são: os tribunais eles devem consolidar e respeitar o seu entendimento, reformas legislativas do processo civil podem se valer necessárias, e também deve haver uma mudança de comportamento, inclusive das partes, onde as mesmas, ao utilizarem os precedentes, elas não venham confundir os advogados e julgadores. Desta forma, vale também salientar que o artigo ele não traz uma obrigatoriedade de adotarmos os precedentes de acordo com países que seguem o common law. Ao contrário disso, ele busca que utilizemos critérios e fundamentos de acordo com o sistema brasileiro, que segue o civil law. Dessa forma, ao utilizarmos o precedentes, é prudente verificarmos os critérios de sua formação e também a razão universal daquela decisão judicial. E assim, repensar essa utilização dos precedentes do sistema brasileiro, havendo essa concordância, dessa convergência entre common law e civil law, e assim aplicar uma teoria mais sólida do uso dos precedentes. De agradecer. Nós sabemos que os precedentes tem uma infinidade de coisas para se falarem, né? De coisas muito importantes. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e muito obrigado por tudo.